Bom dia, Salmo 107. O Salmo 107 traz uma palavra repetida algumas vezes, falando sobre caminho. E a nossa vida com Deus é exatamente isso, é um caminho que nós vamos percorrer, tendo o Senhor como nosso guia, tendo o Senhor como nosso conselheiro, o nosso orientador. Ele vai à nossa frente e também ao nosso lado. Ele nos cerca. A palavra tem uma expressão que diz o seguinte: ele nos cerca por trás e por diante e caminha conosco em todo o tempo. E o Salmo 107 traz essa característica de um caminhar constante no Senhor. Ao longo do Salmo nós vamos vendo característica das pessoas que andam esse caminho com o Senhor e característica das pessoas que andam por caminhos sem o Senhor. Esse Salmo 107 vai comparar esses dois caminhos, aqueles que andam com o Senhor e aqueles que andam sem o Senhor. E diz mais: aqueles que optarem por andar com o Senhor, quando passarem por dificuldades, dores e sofrimentos, o Senhor é misericordioso para resgatá-los e colocá-los no lugar correto. Então nós não temos por que vivermos longe do Senhor se nós temos nele um amparo e segurança, esperança e promessa para o presente e o nosso futuro. Vamos ler o Salmo? Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por caminhos ermos, sem achar cidade em que habitassem. Percebe? Ele está falando daqueles que andaram por caminhos ermos, que não encontravam nenhuma cidade, nenhum lugar. Parece que não se encaixavam em lugar nenhum. Mas o Senhor vai remir essas pessoas. O que significa remir? Tomar para si mesmo. O Senhor vai nos tomar para que nós possamos ter uma vida e não sejamos mais como alguém que não se encaixa em lugar nenhum. Ele vai nos colocar em algum lugar. Ele vai nos colocar num caminho e vai nos encaixar nele mesmo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos como um galho de uma árvore que foi enxertado numa videira. A videira é o Senhor. O texto continua: estávamos famintos, com sede, a nossa alma desfalecia. Então, na angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito. Percebe? Estavam em outro caminho, mas agora o Senhor está conduzindo pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Olha só a diferença. Antes estava dizendo que eles não tinham onde habitar, mas agora o Senhor vai conduzi-los e vai levá-los para uma cidade onde eles possam habitar. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com o Filho dos homens, pois ele tirou a sede da alma que estava seca e fartou de bens a alma faminta. O texto continua e ele vai repetindo essas características. Leia todo o Salmo. Agora eu quero te chamar a atenção no Salmo, no verso de número 20. Fala o seguinte: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Perceba, enviou a sua palavra e o sarou. Como que o Senhor vai exercer misericórdia sobre a minha vida? Através da sua palavra. Como que o Senhor vai me tirar do caminho errado e me colocar no caminho certo? Através da sua palavra. Como que o Senhor vai saciar a nossa alma que está sedenta? Através da sua palavra. A palavra é o segredo. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Ele vai fazer cumprir a sua palavra. Nada da sua palavra deixará de se cumprir. Então o Senhor é fiel à sua palavra. E quando eu me junto à palavra de Deus, então a promessa dele está sobre mim. O Senhor é fiel à palavra dele. E quando eu estou na palavra, a fidelidade do Senhor me alcança. Percebe? Esse é o segredo, andarmos na palavra, conhecermos a palavra do Senhor, entendermos que Ele fala conosco através dessa palavra. Nós lemos a palavra, entendemos, então tomamos decisão, fazemos as nossas escolhas baseadas na palavra. E eu permito que a palavra venha trazendo fé ao meu coração, venha trazendo vida dentro de mim, fluindo, é pela palavra. Esse é o segredo, conhecer
a palavra. Por isso que a Bíblia diz que aquele que vem conhecendo a Deus deve continuar conhecendo cada vez mais, buscando conhecê-lo cada vez mais. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Como que eu vou me achegando a Deus? Quando eu falo, Senhor, isso aqui para mim é importante. Eu entendo que dessa palavra a minha alma vai se alimentar. E mais do que isso, dessa palavra eu dependo para viver nessa terra. Pois sem essa palavra não há vida para nós. Não é uma escolha. Ele bota que nós temos dois caminhos, mas no fundo nós entendemos que na verdade não há uma escolha para nós. Porque se um caminho me leva para a morte e outro para a vida, vamos ser sinceros, não há escolha a fazer. Mas ainda assim ele coloca para nós os dois caminhos. E se alguém quiser andar pelo caminho da morte, que pode seguir. Mas lembre-se, o Senhor estará sempre disposto a nos alcançar. Não demore nesse caminho, porque um caminho de morte leva à morte. Por isso que lá no Novo Testamento ele vai dizer que o Senhor diz que eis coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas nessa terra. Que possamos ter a sabedoria baseada na palavra para fazer a escolha certa. Que Deus te abençoe no dia de hoje, no dia de amanhã, depois de amanhã e por toda a tua vida. Que você guarde essa palavra e que essa palavra seja como uma semente plantada no seu coração, a gerar frutos que vão abençoar a sua vida, da sua família e de todos que te cercam. Deus abençoe.